Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de maio de 2026. Vida além da morte, parece Black Mirror mas já é real. Parte 2. Depois do mergulho no SXSW, confira na coluna da semana passada 1803, eu Maria Prata prometi para mim mesma não repetir, pelo menos por um tempo, o quanto a inteligência artificial está mudando nossas vidas. Mas aí apareceu essa história, um tanto de matérias falando sobre como ela está mudando nossa morte. A pauta que já foi tema de episódio de Black Mirror é cada vez mais real, com os avanços da tecnologia generativa, o além virou mercado multibilionário. E tem até nome bonito, mercado de legado digital. Antigamente, criar um vídeo ou uma voz realista de alguém exigia computadores de Hollywood e meses de trabalho. Hoje, a IA ficou barata, rápida e assustadoramente realista. Somado ao enorme volume de rastros digitais que passamos a deixar ao longo da vida, abrimos espaço para que startups transformassem a memória e a saudade dos que já foram em serviço e negócio. Não é mais um projeto científico, é uma ferramenta acessível, a um cartão de crédito de distância. Na Índia, já é tendência a produção de vídeos em que a IA reproduz a imagem de parentes mortos para que eles possam participar de homenagens em casamentos e aniversários. Tem também startups americanas apostando em memoriais interativos e GIF-bots ou DAD-bots, chats feitos com IA que simulam mensagens de texto, de voz e vídeos de pessoas mortas. Para a gente continuar aquele papo de sempre com quem já morreu. A Storyfile, por exemplo, faz uma espécie de arquivo interativo de memórias. Funciona assim: a pessoa grava, ainda em vida, centenas de respostas sobre sua história, e depois aí organiza esse material para que familiares façam perguntas e recebam, em vídeo, a resposta gravada mais pertinente. Aí o Oli Virtual teve uma ideia um pouco mais ambiciosa. A empresa cria as chamadas versonas, réplicas virtuais treinadas com rastros digitais de quem já morreu. Elas são capazes de conversar por texto, voz e até telefone, usando a mesma linguagem e trazendo assuntos caros a seus antecessores, humanos, vivos. Mas a Meta patenteou um sistema para que perfis de usuários mortos possam continuar postando e interagindo, comentando, dando like, compartilhando, em perfis pré-existentes, aqueles feitos em vida, de redes sociais. Em 2024, o mercado de legado digital já valia mais de 22 bilhões de dólares. E a projeção é que triplique nos próximos 10 anos. Com esse crescimento acelerado, o tema entrou no radar de legisladores. Em dezembro, Nova York aprovou uma lei que ampliou a proteção legal sobre o uso comercial de nome, imagem, voz e réplicas digitais de pessoas mortas, exigindo o consentimento dos herdeiros ou executores. Mas estudos com terapeutas enlutados apontam baixa confiança nesses sistemas e forte rejeição aos robôs do luto. Pesquisadores argumentam que o luto depende de reconhecer a ausência e reorganizar a vida em torno dela. Mas se a pessoa nunca vai embora, mesmo que mude de material, como elaborar essa perda? No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece como funciona a comunicação dos espíritos com os encarnados, que se faz através dos médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns.
Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela, da mesma maneira, em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta, ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações. As principais são, a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos, ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes, ou psicógrafos. Continua Allan Kardec, além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes, que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação, ou da sua inferioridade, de seu saber, ou de sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele incontestavelmente uma propensão para se ocupar de uma coisa preferentemente à outra. Os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas e, entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de mediana categoria, por isso que, chegando eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, de par com a aptidão do espírito, há a do médium, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Segundo o espírito Sócrates, todas estas variedades de médiuns apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas aqui, a bem dizer, apenas constituem matizes, mas que, nem por isso, deixam de ser efeito de aptidões especiais. Concebe-se que há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve ele aplicar-se. Em erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas de que reconheça possuir os germens. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo e, em segundo lugar, perder talvez, enfraquecer com certeza, as de que seja dotado. Quando existe o princípio, o germen de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se a sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas, ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Notai, de passagem, que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna então joguete dos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que, não contentes com os dons que receberam, aspiram, por amor próprio, ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de maio de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.